Bom, galera que acompanha o Portal Aeroflap, uma das dúvidas que o pessoal mais pede desde então no nosso site é para explicar como é que funciona uma companhia low cost e por que é que nós classificamos uma companhia como low cost. E nós estamos aqui para solucionar a sua dúvida sobre companhias aéreas de baixo custo. O que significa esse baixo custo no final das contas? Esse baixo custo é referente ao baixo custo operacional da empresa. É através desse baixo custo operacional que a empresa consegue melhorar a sua rentabilidade. Bem, no início da década de 90, ali também em 2000, nós poderíamos falar sobre poucas companhias low cost que até então existiam. Desde então teve uma proliferação dessas companhias e muitas companhias de grande porte também se tornaram low cost ao longo do tempo e até as que surgiram mais recentemente, como por exemplo a Azul. Bem pessoal, nesse vídeo eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, tanto nacionais como internacionais, e também vou pautar quais as características que tornam essas empresas companhias aéreas de baixo custo. Vamos conferir os detalhes de uma companhia aérea low cost? Bom, pessoal, a primeira parte aqui que eu vou falar para vocês parece que é brincadeira ou que não é detalhe, mas na verdade essas companhias aéreas low cost elas pagam os menores salários do mercado. E isso é porque elas têm alguma frota padronizada, né, vamos dizer assim, geralmente de aeronaves A320, 737. Essas aeronaves demandam poucos tripulantes por voo, e isso por si só já baixa o custo operacional da companhia. Quando você insere também a equação que a maioria dos pilotos que entram nas companhias aéreas hoje em dia, eles voam aviões de pequeno porte, sejam aviões jets ou aviões 737 A320, você tem que muitos profissionais eles procuram um lugar para começar a trabalhar e começar a juntar horas de voo, depois de uma pequena experiência ali na aviação de pequeno porte. Apesar dessa rotatividade que afeta até mesmo os tripulantes das companhias, por causa do baixo salário que também é pago aos tripulantes, mesmo assim as companhias aéreas low cost, pelo menos as de grande porte, como a Ryanair, a EasyJet e a Southwest, elas não têm muitos incidentes de segurança nem acidentes na aviação. Elas são companhias realmente bem seguras para voar. A Ryanair tem mais de 450 aeronaves na sua frota, e mesmo assim ela realiza um monte de voos, milhares de voos todos os dias, e nenhum deles com incidentes graves ou acidentes causados por questões de segurança na aeronave. A segunda parte aqui é relativa à economia operacional, sabe aquele papelzinho de embarque que você sempre pega antes de embarcar no seu voo, né, para apresentar lá no portão e depois para apresentar no outro portão que é o portão de embarque. Bem, aquele papelzinho multiplicado por milhares de passageiros ao longo de um dia, ele custa alguns reais, alguns milhares aí de dólares, vamos dizer assim, para a companhia aérea. E para economizar esses milhares de dólares ao longo de um ano e melhorar o seu resultado financeiro, as companhias low cost, claro, se você quiser emitir seu papelzinho na Ryanair, o máximo que você vai fazer é pagar alguns euros assim pelo papelzinho e sair um pouco menos feliz porque você esqueceu de fazer o check-in pelo seu celular. Bem, esse é mais um padrão aí de muitas companhias aéreas que você encontra hoje, no Brasil um pouco menos. No Brasil agora que está popularizando o totem de autoatendimento, mas é outra questão também das companhias aéreas low cost, que elas substituem humanos no atendimento pelo próprio totem de atendimento, tanto de emissão de check-in, e agora as companhias estão com uma nova moda. Inclusive a Latam lançou hoje essa moda, né, aqui no Brasil, a Azul já tem, que é você mesmo emitir seu cartão de embarque, emitir a fitinha de bagagem e despachar sua bagagem na hora do seu embarque. Lembrando, a sua bagagem que você vai despachar, você mesmo pagou, tá? Vale ressaltar que nos seus escritórios a companhia diminui ao máximo os gastos extras, tanto com papéis A4, como com fichas que agora são todas basicamente digitais. Diminui o gasto de energia através de computadores mais econômicos, notebooks de baixa potência. Ela também diminui o gasto com o tempo dos funcionários no escritório, ou seja, essa companhia aérea não quer dizer que o funcionário não vá para o escritório. Ele vai sim para o escritório, só que o funcionário ele é mais produtivo do que em outras empresas, porque a empresa cobra isso do próprio funcionário. Isso ajuda a empresa a diminuir o efetivo dela e, consequentemente, o gasto com os trabalhadores. Vocês já devem ter percebido que nessas companhias low cost, como a Southwest, a Ryanair e a EasyJet, nós temos aviões de nova geração mais do que nas companhias aéreas tradicionais. Elas renovam mais rapidamente a sua frota. Isso é basicamente pelo motivo simples. Esses novos aviões, por si só, eles economizam 15% do gasto de combustível em um voo. E além disso, eles diminuem drasticamente o gasto da companhia com manutenção. Como essas companhias elas estão acostumadas a realizar voos
de curta duração, com, vamos aí, 1 hora, 2 horas, alguns voos chegando a 4 horas, esses aviões acumulam ao longo do tempo de operação, dos meses e dos anos, muitos ciclos operacionais. Isso demanda que a companhia ou antecipe a manutenção desses aviões, ou ela realize a manutenção corretiva com mais frequência. E essa manutenção corretiva, logicamente, é muito mais cara do que a manutenção preventiva, que todos os aviões realizam manutenção preventiva de acordo com o manual do fabricante. Só essa economia de combustível, na ordem de 15% por voo da companhia, pegando que uma Ryanair da vida tem mais de 3 mil voos ao dia com sua frota de aeronaves, você já vê que a economia operacional já é bem gigante. Mas quando você computa também a necessidade menor de manutenção desses novos aviões, você tem um custo operacional bem abaixo de companhias aéreas tradicionais que operam aviões aí com 20, 30 anos de uso. Nós podemos observar esse exemplo com a EasyJet, que agora está operando com a nova família 20 Neo da Airbus, e também podemos notar esse exemplo com a Southwest, que optou por substituir os seus aviões 737-300 e da geração Classic também, pegamos aí também o 400, por novos aviões 737 MAX. Mas se bem que o MAX deu um pouco ruim nele nos últimos meses e acabou gerando gastos adicionais para a companhia. Vale ressaltar que na maioria que eu falei no início, né, na maioria dessas companhias, a diminuição de custo no dia a dia da operação compensa o resultado lá no final, que você vai ter pagando um leasing do avião. O leasing é como se fosse uma parcela de um arrendamento do avião mensal. Você paga um pouco mais pelo avião novo, mas você compensa nos custos operacionais na diminuição do efetivo, tanto de manutenção como de equipe em solo. Bom, pessoal, esse quarto ponto não é bem uma regra para todo mundo, porque algumas companhias saem fora dessa curva um pouquinho. Podemos colocar aqui algumas companhias americanas, mas a maioria das low costs, eles são apoiados nisso, né? Que é a padronização da frota. Se você pega uma EasyJet da vida, ele só tem aviões da família A320. Você pega a Ryanair, só 737. Você pega a Southwest, só 737. Aqui no Brasil, a Gol só tem 737. E uma que sai do ponto, mas que dá para considerar porque ela segue todas aquelas características anteriores, inclusive a próxima, é a Azul, porque ela tem alguns aviões fora da padronização do A320, que são os aviões da Embraer e também os ATRs. Bom, pessoal, a despadronização da frota da Azul, na verdade, tem um motivo muito claro, né? A companhia, em muitas rotas, ela atua sozinha no Brasil, simplesmente porque ela investe em um mercado ainda inexistente no Brasil, do mercado que não é desenvolvido, o mercado de aviação que não é totalmente desenvolvido, ainda tem muitos destinos num país desse tamanho para a companhia atender, e, logicamente, a Azul tem alguns aviões ATRs para destinos bem regionais e aviões da Embraer também para destinos bem regionais. Apesar disso, a companhia consegue lucrar muito, porque ela investe no terceiro ponto, que é exatamente a renovação da frota. A companhia quer terminar esse ano de 2019 com 55% dos seus aviões já de nova geração. Vale ressaltar o novo E195-E2, que inclusive tem um vídeo bem aqui, que você vai ver no card, que nós fizemos uma matéria especial, e a gente ainda vai postar uma no futuro agora, daqui a uns dias, do Profit Hunter, daquela aeronave lindíssima com a pintura Lion Tech da Embraer. Vocês podem conferir que esse avião ele tem um custo por passageiro 26% menor em relação à geração anterior, que a Azul opera desde o início das suas operações. Em 2008 ela começou com os aviões da Embraer, depois encomendou os 195, né? Os 195 começaram a entrar no ano seguinte na sua frota, e esses aviões eles têm um custo 26% menor em comparação com aqueles aviões que a Azul operava 10 anos atrás. Então, por aí você já tira que a companhia ela consegue economizar bastante por passageiro transportado somente comprando avião novo. Segue o terceiro exemplo, no quarto exemplo também, explicando também por que despadroniza a frota. Mas vamos lá. Para completar a questão da padronização da frota, algumas companhias optam por isso, né, apesar de não ter muita flexibilidade de frota, como por exemplo a Gol, né? A Gol não consegue fazer voos para a Europa como a Latam, por causa da padronização de frota, apesar da Gol ser a maior companhia aérea no mercado doméstico neste momento. Apesar disso, ela tem o 737 MAX, o 737NG, são todos aviões do modelo 737. Teoricamente, uma companhia low cost que só opera um tipo de modelo de avião, né? Vamos pegar como exemplo o 737. Você só precisa treinar tripulantes só para aquele avião, mecânicos só para aquele avião e equipes de solo só para mexer com aquele avião. Então você facilita o dia a dia da operação enormemente, porque qualquer tripulante que você chamar para entrar na companhia, ele vai ser treinado para aquele avião. E se você precisar de um tripulante para assumir um voo emergencialmente, né, você vai conseguir ter esse tripulante na base para assumir o voo, porque
sempre tem um tripulante para aquele avião disponível. Ao contrário, por exemplo, você pega a Azul, pode acontecer de um tripulante do A320 faltar o serviço e por um problema de doença e tal, e a Azul tem que procurar um tripulante de A320, ela não pode pegar um tripulante de Embraer, porque são aviões totalmente diferentes no modo de configurar, pilotar e usar eles. Mesma coisa vale para os mecânicos, você não dá manutenção num Rolls Royce ao mesmo tempo que você dá manutenção no Celta, são carros totalmente diferentes. E nessa questão da manutenção, você treina todos os seus mecânicos em qualquer base que esteja. Se você tem uma padronização de aeronaves na sua frota, logicamente você diminui a quantidade de funcionários especializados necessários para a operação da companhia aérea. Vou dar um exemplo claro: se você tem uma mesma companhia aérea operando 4 voos por dia num aeroporto, 2 com 737, 2 com A320, você precisa contratar 2 mecânicos se você quer manter uma base de manutenção ali, uma pequena base de manutenção capaz de resolver problemas corriqueiros do dia a dia na malha aérea. Mas se você só tem uma aeronave na frota, supomos que é só o 737 ou só o A320, você só precisa ter um mecânico ao invés de 2. Então você também economiza, diminuindo o efetivo da companhia aérea. Vale ressaltar nesse ponto, cada avião precisa de mais ou menos 16 tripulantes. Eu estou falando aqui de aviões de pequeno porte, seria aviões de pequeno médio porte, que é da família 737, da família A320, que eles precisam de basicamente 16 tripulantes para operar. Num voo eles precisam de 6, num voo somente, né? Mas ao longo de um dia eles precisam de 16 tripulantes para operar com esse avião. É de 16 a 20, tá? Bom, essa é a última parte aqui do nosso vídeo, é batata, né? Muita gente chega reclamando pra gente sobre esse assunto, que é a venda de serviços adicionais pela companhia aérea. Não chegou ainda aqui no Brasil essa moda, mas muitas companhias aéreas lá de fora, como a América e a Ryanair, você paga até mesmo para transportar a sua bagagem de mão, você sabia disso? Realmente, isso pode custar um pouco menos para a companhia no final do mês, porque se você pegar, por exemplo, 150 malas de mão de 10 quilos, você vai ter um peso extra por voo de mais ou menos 1.500 quilos. Esse peso extra ao longo de milhares de voos por dia significa mais gasto de combustível para a companhia aérea e também um custo operacional maior no final do trimestre, no final do ano. Bom, no caso da Ryanair, a gente tem de tudo, né? Venda de bilhete de sorteio a bordo, eles também vendem alimentação, eles não vendem ainda assento com espaço adicional para o passageiro, mas eles já vendem a bagagem despachada, que isso é de praxe em todas as companhias aéreas, sejam low cost ou não hoje em dia, porque todas as companhias querem tirar um faturamento em cima daquele peso adicional e também do trabalho de solo que dá de transportar uma bagagem a bordo de um avião. Pessoal, dá muito trabalho, se vocês pensarem o tanto de gente que envolve na operação de solo para botar uma bagagem dentro do porão de uma aeronave, vocês não têm noção. Precisa de mais ou menos umas 5 pessoas envolvidas, desde que sua bagagem é despachada no balcão até a parte final. Bom, aqui no Brasil as pessoas ainda estão aprendendo a usar aquele autototem, né? O automático que faz o seu check-in pela máquina e já imprime o cartão de embarque. Mas muitas companhias como a Ryanair, se você esquecer de fazer o check-in no seu celular, infelizmente você vai ter que pagar um valorzinho para fazer o seu check-in ali no totem. E alguns poucos euros, mas que no final das contas, para a companhia, ir multiplicando pelos milhares de passageiros e pelos milhões de passageiros que ela transporta por ano, significa uma receita adicional no caixa da empresa no fim do ano. Como nós pudemos ver também recentemente, hoje inclusive, a Latam implementou aquele serviço de despacho automático de bagagem. Isso também volta nos critérios anteriores que a gente falou aqui, que é de diminuir o custo operacional da companhia através do enxugamento do quadro de funcionários. Se você faz o seu check-in automaticamente, despacha a sua bagagem automaticamente, sem a presença de funcionários, somente com a ajuda do computador, logicamente você tem um custo operacional menor da companhia no final de tudo, porque você demanda menos funcionários para manter as suas operações. Em uma conversa que nós tivemos recentemente com uma companhia aérea aí, que eu não posso revelar o nome, eles falaram que para cerca de cada avião que voa, precisa de 100 funcionários por trás de tudo aqui. Então, imagina mais ou menos uma companhia tradicional com tudo isso. Logicamente, as low cost, elas diminuem drasticamente o tamanho, porque padroniza a frota, já diminui por aí, e também esses sistemas automáticos melhoram bastante a economia de custos. Bem, pessoal, esse aqui foi o vídeo sobre companhias aéreas de baixo custo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir o vídeo e até mais.